Hoje a gente vai fazer uma jornada de autoconhecimento, tá? E eu vou trazer os conceitos do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. O que acontece é o seguinte: muitas pessoas criam uma imagem de si próprias e elas defendem essa imagem com unhas e dentes e esquecem de quem elas realmente são. Porque já faz tanto tempo que ela subiu essa máscara, que ela está utilizando essa armadura, que ela não quer tirar mais. Porque ela vendeu uma ideia para as outras pessoas. E é exatamente sobre isso que esse livro vai conversar. Sobre o cavaleiro que ficou preso na sua própria armadura. Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Certo? Meu nome é David. Eu vou contar para vocês como é que é essa história dessa fábula. É o seguinte: tinha um cavaleiro, certo? Que ele gostava de ser reconhecido como um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Ele gostava de falar isso dele próprio. Ele gostava de ouvir isso das pessoas. E ele gostava de, além de defender o reino, né? Ele gostava de salvar donzelas em apuros, de derrotar dragões. O que acontece? Depois de um determinado tempo, nem tinha mais, assim, donzela para salvar. Mas só que ele insistia nisso porque ele não queria perder essa imagem. Ele se acostumou com ela. Certo? E aí ele ficou tão apaixonado por essa armadura também, que ela era tão reluzente, parecia ser os raios do sol por onde ele passava, que ele decidiu, não tirar mais a armadura de jeito nenhum. Ficar 24 horas com a armadura, até quando ele ia dormir. Mas o que acontece? Ele tinha um filho e uma esposa, e tem um momento em que o filho fala o seguinte, que o filho, ele não lembra mais como é que é o rosto do pai. E o filho comenta isso com a mãe, certo? A esposa dele, do cavaleiro. E aí chega uma hora que a mãe, ela fica convencida, a esposa dele, né, que tem que tirar essa armadura, certo? A família dele não estava mais reconhecendo ele mais. E aí ela foi dar o ultimato nele, né? Ou você tira essa armadura ou a gente vai embora daqui. Então eu vou embora, o seu filho vai embora, então decida, escolha aí, meu amigo. Você vai querer a armadura ou você vai querer ficar perto da sua família? Para você ver o quanto da vaidade subiu a cabeça do cavaleiro. E tem muitas pessoas que são assim também. Sobe a vaidade na cabeça e a pessoa esquece que tem uma família, esquece que tem um filho. Mas diante dessa situação, é evidente que ele vai escolher a família dele. Só que quando ele foi tentar tirar o elmo, tirar o capacete dele de cavaleiro, não deu. Ele não conseguiu tirar, porque já faz tanto tempo, mas tanto tempo, que ele está com essa armadura, que não saiu. Ou seja, ele realmente virou aquele personagem, né, o cavaleiro. E aí, evidentemente, a esposa dele, o filho dele, vão embora, né? E aí ele começa a rodar pelo reino para tentar tirar essa armadura, de algum jeito. Aí veio o ferreiro e não conseguiu. O ferreiro, mesmo com toda a força dele, com toda até a raiva que ele já tinha do cavaleiro, né, em virtude disso, mesmo assim não foi possível. E aí chega uma hora que ele é direcionado, ele recebe o seguinte conselho, se eu não estou enganado, é do bobo da corte, que o bobo da corte faz umas piadas ali, né, mas de vez em quando ele solta uma verdade. Mas de qualquer maneira, ele direcionou o cavaleiro para ir para a floresta, certo? E lá na floresta, ele ia encontrar o Mago Merlin. O Mago Merlin saberia dizer como é que tira essa armadura. Tá? Então, assim, o cavaleiro, sem opção, ele foi para a floresta, né? Ver se acha o Mago Merlin. E aí ele anda na floresta, procurando, e começa a ficar com fome. Porque não tinha como se alimentar com essa armadura toda que estava no corpo dele. Ele já não enxergava direito. Até para enxergar estava difícil, ou seja, uma pessoa que já não tinha mais visão da realidade. Então chega um momento que ele fica cansado e adormece. Aí quando ele acorda, o Mago Merlin está do lado dele. E ele, né, fica surpreso. O Mago Merlin encontrou ele, quando ele adormeceu.
certo? E aí começam a conversar, começam a discutir, e o cavaleiro fica curioso, como é que o Mago Merlin ainda está vivo? Porque, tipo assim, esse Mago Merlin é o mesmo da mitologia do Rei Arthur. E, tipo, já tinham se passado vários anos desde que esse Mago Merlin, em teoria, né, deveria ter morrido. Ele questiona isso. Como é que você está vivo ainda? O Mago Merlin, ele fala o seguinte, a questão é o seguinte, para quem conhece a fonte, sabe que para a fonte, né, para quem conhece a fonte, não tem diferença entre passado, presente e futuro. E aí o cavaleiro fica curioso, que fonte é essa, né? E aí o Mago Merlin fala o seguinte, a fonte, ela é misteriosa, ela é invisível, e ela é infinita, alguma coisa assim, certo? Ou seja, o que seria essa fonte, né? Essa fonte é Deus, evidentemente. E aí o que acontece, né? Beleza. O Mago Merlin começa a dar orientações de como é que ele pode tirar essa armadura. Primeiro, só quem pode tirar essa armadura é ele próprio, tá? O Mago Merlin não pode tirar a armadura do cavaleiro. Somente o cavaleiro, ele deve traçar uma jornada pelo caminho da verdade para poder alcançar um meio de tirar essa armadura que ele próprio colocou nele. E por meio dessa jornada, por essa trilha da verdade, ele iria passar por 3 castelos. E cada castelo teria um desafio específico. Aí tudo bem, né? O cavaleiro, ok. Né? Desafio, acostumado a derrotar dragão, né? Como ele gostava de fazer, gostava de ser reconhecido. Tá tudo bem. Quando ele pegou a espada para ir embora, para seguir essa jornada, Mago Merlin disse que não. Você não vai precisar dessa espada. Pode deixar essa espada aqui. Você não precisa dela. Nesse desafio que você vai encarar, não precisa de espada. E aí, ou seja, o cavaleiro já perdeu uma peça, né, da armadura dele, que seria a espada, que ficou para trás. E aí no decorrer, né, dessa jornada, até ele caminhar entre esses castelos, tem momento que ele começa a chorar por sentir saudade da sua família. Nesse período ele começa a reconhecer o que realmente era importante para a vida dele. Só que ele não deu tanto valor assim. Aí o que acontece? Ele chora, dorme. Quando ele acorda, o elmo dele, o capacete dele, enferrujou e pôde sair. Ou seja, a partir do momento que ele vai cada vez mais reconhecendo aquilo que realmente tinha valor na vida dele, é quando a armadura vai começando a sair. E aí já nos dá uma noção de como é que essa armadura pode ser desmontada, por meio do autoconhecimento. Por meio dele parar e olhar para dentro de si. Tá? Quando ele alcança o primeiro castelo, é o castelo do silêncio. Um castelo escuro e silencioso. E o cavaleiro fazia muito tempo que ele não ouvia o silêncio. E se eu não estou enganado, no castelo tem até uma frase que diz mais ou menos assim: todo mundo sabe ficar no barulho, tá? Mas poucos conseguem conviver com o silêncio. Poucos conseguem passar pelo silêncio. E aí o cavaleiro, como não tinha costume disso, ficava cantarolando. Ele não conseguia ficar com os próprios pensamentos. E tem pessoas, tem pessoas que estão desse jeito. Tem pessoas que não conseguem ouvir a própria voz. A voz dos pensamentos. E aí nesse castelo escuro, né, meio uma penumbra, sei lá, ele se esbarra com o rei da corte onde ele servia. Ele ficou surpreso. Rei, o que é que você está fazendo aqui? Você aqui nesse castelo da escuridão? E aí o rei fala, né, que ele, tipo assim, toda vida quando ele sente que está perdendo a identidade dele, ele vai para esse castelo. Buscar a si mesmo. Buscar a verdade. E ele fala que a busca da verdade não tem fim. O que é que a gente pode concluir disso? Que quando a gente entende que a gente não é o dono da verdade, que a gente pode, tipo assim, está errado, isso nos torna mais humilde. O fato da gente estar percorrendo a verdade nos torna mais humilde, nos torna mais sábio,
porque a gente sabe que não está com a verdade. Certo? Ok. E aí ele entende a mensagem, certo? Desse castelo. Uma porta se abre, só que é a porta do rei. E aí o rei fala o seguinte: não, essa porta é minha. Cada pessoa dentro desse castelo tem a sua própria porta. E aí o rei seguiu a viagem dele, e depois o nosso cavaleiro, ele encontrou a porta dele, certo? Até alcançar o próximo castelo. O próximo castelo é o castelo do conhecimento, tá? Ou seja, ele precisaria mergulhar mais para dentro de si. Nesse castelo, ele escuta uma voz que fazia muito tempo que ele não escutava, que aí sim era a voz dele próprio, a voz do outro eu dele. E ele ficou abismado com isso, de escutar a própria voz, uma voz que ele nem sequer reconhecia mais. E detalhe, cada vez que ele vai passando por esse castelo, passando por esses desafios, a armadura ela vai saindo pouco a pouco. Tá? Por quê? Porque ele vai reconhecendo a si próprio. Ele vai reconhecendo a identidade que ele perdeu. Ele passa a escutar a voz dele mesmo, passa a entender que ele tinha perdido a identidade dele nesse processo de querer se apresentar para as outras pessoas, para todo mundo, querer agradar os outros com essa história de ser bondoso, gentil e amoroso, sendo que ele estava esquecendo da própria família. Ou seja, ele agradava ao mundo, mas esquecia de agradar as pessoas de casa. Tá entendendo? Então, quando ele reconhece isso, chora mais, né? E aí mais parte da armadura vai enferrujando e vai saindo, até ele chegar no último castelo. Esse castelo é o castelo mais difícil que tem. Porque o que é que acontece? Esse castelo, ele é o castelo da vontade e da ousadia. Nesse castelo, ele vai enfrentar o maior medo dele. Certo? Nesse castelo tem um dragão. Tem um dragão gigantesco, um dragão colossal, um dragão que ele nunca enfrentou. E esse dragão, ele é alimentado pelo medo e pela dúvida. Exatamente o que o cavaleiro tinha de si, medo e dúvida. Tem uma hora que o dragão ele solta uma rajada de fogo em direção ao cavaleiro. E o cavaleiro se queima bastante, queima a roupa, sei lá, alguma coisa assim. E o cavaleiro vai para um riacho. E aí quando ele vai para esse riacho, meio que apagar esse fogo, ele tem o seguinte insight. Ele entende o seguinte, certo? Deus deu a coragem ao homem. E a coragem vai dar ao homem a Deus. A partir do momento que ele compreendeu isso, que esse dragão ele só era forte porque ele tinha medo, porque ele tinha dúvida. Quando ele começou a agarrar essa verdade e não temer mais o dragão, ele foi lá e foi encarar essa verdade nua e crua. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente quer recuperar a nossa identidade, recuperar a nós mesmos, a gente tem que encarar os nossos piores medos. Entendeu? Então, assim, ele foi lá, enfrentou o dragão. Quando ele chegou lá, como ele já não tinha mais medo do dragão, o dragão foi diminuindo, até sumir. Porque o dragão, ele não dava mais medo nenhum. O cavaleiro, ele sabia exatamente quem ele era agora. Tá? E depois disso, né? Ele foi subindo até o final da jornada, até o final da trilha da verdade. E ele entendeu que nada era dele de fato. Toda essa materialidade que ele se agarrou, e tinha muito disso também, dessa vaidade que ele estava tendo, dessa própria prepotência que ele estava tendo, muita dessa vaidade não pertence a ele. E que ele, por sua ganância, né, por sua ambição mental das coisas, sua ambição racional das coisas, ele perdeu o valor do que realmente era importante. A ambição mais interessante de se ter, ele entendeu, era a ambição do coração. Porque essa ambição do coração, ela não é egoísta.
todo mundo ao seu redor pode ser beneficiado se você tiver com a ambição do coração. E ele entendeu que ele deveria ter essa ambição, que é a ambição que realmente faz sentido, que é a ambição da essência, certo? A partir do momento que toda a armadura dele saiu, e agora finalmente ele poderia voltar para a esposa dele, para o filho dele, ele percebeu que a armadura do coração dele, né, vamos colocar assim, era muito mais brilhante do que a armadura que ele tinha, a armadura material. Ele entendeu que essa armadura que ele colocava, essa imagem que ele vendia, era uma imagem para proteger, certo? Para proteger ele do mundo, mas só que ao mesmo tempo afastava ele do mundo. Ele não percebia isso. Só que agora ele não tem mais armadura. E ele pôde voltar para a esposa dele e para o filho dele. Então, a reflexão que fica para você é o seguinte: qual é a armadura que você tem colocado? Qual é o castelo que falta você enfrentar? Será que é o castelo do silêncio? Será que é o castelo do conhecimento? Será que é o castelo da verdade? Quais são seus medos? Você tem medo de quê? O que é que está impedindo de você ser quem realmente você é? Essa é a reflexão que o livro quer deixar para você. É um livro pequeno, certo? Vale muito a pena você ler ele, certo? A cada frase que você lê do livro, a cada diálogo, que tipo assim, são vários diálogos que tem no livro. E cada diálogo é uma reflexão diferente. Então, eu recomendo muito que você leia esse livro, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, aperta a bomba do like, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum resumo de livro aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!